Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Ismael e mais um vídeo para a sua reflexão. Não deixe aí de você dar o seu like, se inscrever no canal e também você acionar o sininho para que você venha receber as notificações de novos vídeos. Como eu já disse para vocês em outros vídeos, nós não vamos ter aqui superproduções, porque a minha intenção é falar algo para elevar o teu espírito, para que haja um avivamento na tua vida. E você que está assistindo este vídeo, Deus vai falar fortemente com você. Eu quero trazer hoje um tema que realmente é um tanto bastante polêmico. E hoje é um dos maiores problemas que nós enfrentamos nos lares. Hoje é a comunicação, é o poder que a palavra tem. E eu quero relatar alguns versículos para a nossa meditação nesse momento com Deus, e que Deus possa estar no teu coração, que o Espírito Santo possa estar em teu coração, para que você venha receber esta palavra do céu. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, está escrito assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. O versículo 2 diz: E disse Deus, haja luz, e houve luz. Nesses dois versículos iniciais no livro de Gênesis, nós reparamos que a palavra expressava a vontade de Deus, ou o desejo de Deus. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, pelo poder da palavra expressada, pela palavra falada, concretizava a vontade de Deus. Em Hebreus capítulo 11, versículo 3, a parte A, diz assim: Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Então nós percebemos que a criação, a formação do mundo, o início do nosso mundo, do nosso planeta, da criação, foi expressa pelo poder de Deus, expressado a sua vontade pela palavra. Então a palavra de Deus é poder. Se o poder está naquilo que Deus fala, expressa, a palavra de Deus, ela é poderosa. Então tudo que sai de Deus tem poder. E a palavra é a essência de Deus, porque ela expressa a sua vontade. Tanto é que em João capítulo 1, o versículo 1 e 3 do Evangelho de João, de Jesus Cristo, que João escreveu, está assim, ele deixa claro, o Espírito Santo inspira ele e revela a ele o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Automaticamente, o que nós percebemos aqui? Que ele fala assim, olha, no princípio ele era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Pai e o Filho, eles têm as mesmas virtudes, têm o mesmo poder, são Deus em uma pessoa, em duas pessoas, porém unificada em um só Espírito, tornando-se um único Deus poderoso. Nós podemos entender quando ele fala que ele era o Verbo, ele está dizendo. Nós sabemos também que o Verbo, ele é a palavra em ação, é aquilo que dá sentido. O Verbo é aquilo que te faz dar sentido naquilo que você quer expressar. Por exemplo, eu quero, é o Verbo. Eu quero isto, eu quero ir, eu quero voltar, eu quero fazer, eu quero comer, eu vou, eu volto, você vai, você vem, você faz, eu faço, tu fazes, nós fazemos. O que eu quero que você faça?
eu quero que você vá, compre um pão, eu quero que você vá, faça isso, eu quero que você vá, faça aquilo. Então, é a expressão dando sentido às coisas, é a vontade de Deus. O verbo é a vontade de Deus expressada na palavra. Então, quando ele diz, ele é a palavra, ele é o poder é a palavra de Deus em nossas vidas, e em tudo está pelo poder, e é pelo poder da palavra. Automaticamente também nesse versículo, ele está se apresentando, muito prazer, eu sou a palavra, não é? Muito bem, sendo assim, pelo poder da palavra, ele criou tudo, ele desejou, ele falou, pela palavra ele desejou, e as coisas se concretizaram. A sua ordem se concretizou, se formou pela sua vontade expressada pela palavra. Então a palavra é a maior expressão de Deus. Inclusive, ele é a palavra viva e eficaz. Se a criação foi estabelecida pelo poder de Deus, expressada pela palavra, então Deus é palavra. Ele é palavra. É por isso que ele vale muito pela sua palavra. A palavra de Deus não volta vazia. A palavra é como uma espada de dois gumes. Eu sou a palavra, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ou seja, e ninguém vem ao Pai se não ouvir a minha palavra, se não aceitar aquilo que eu digo, se não fazer aquilo que eu peço. Arrependei-vos, arrependei-vos. Se você não se arrepender, você não vai alcançar a sua salvação, você não vai se desprender das coisas materiais. Então, automaticamente, o poder da palavra expressada, o poder de Deus expressado pela palavra, é o que dá sentido às coisas, expressando, inclusive, o seu desejo. Deus, então, é a palavra, Jesus Cristo é a palavra, o verbo vivo, sua vontade expressada pela palavra tudo formou. Porém, quando ele formou tudo pela palavra, pelo poder da palavra, ele desejou, ele disse haja isso, e aconteceu. E aconteceu. O que aconteceu? Aí nós percebemos que em Gênesis capítulo 1, versículo 26, ele diz assim, a parte A, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Interessante isso. E o capítulo 2, o versículo 7 de Gênesis diz assim, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Deus formou tudo. O que ele fez agora? Ele olha e faz uma reunião lá divina e diz, olha, vamos agora formar o homem, vamos fazer o homem, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Deus agora não expressou a sua vontade e disse, haja o homem, e o homem apareceu. Ele expressou a sua vontade, desejando o que ele queria fazer. Aqui ele diz, então vamos fazer o homem, mas vamos formá-lo de uma forma diferente, segundo a nossa imagem e semelhança. E nós percebemos que Deus, então, ele vai lá no pó da terra, ele pega o homem, o pó da terra, e do pó da terra ele forma o homem sem vida. E ele não disse, haja o homem apareceu, mas ele fez o quê? Ele soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Ele deu dele o fôlego de vida. Nas suas narinas, de dentro de Deus para dentro do homem. E o homem tornou-se alma vivente. O homem não foi feito pelo poder da palavra. O homem foi feito pela palavra. Então a palavra
do homem, a palavra nossa tem poder. Não um poder como Deus tem. Nós sabemos que mesmo vindo de Deus, nós somos semelhante à imagem e semelhante a Deus. Nós não somos a feitura, a plenitude. E mesmo num corpo glorificado, nós não chegaremos nessa plenitude. Seremos sempre criaturas. Por mais que nós sejamos o dia que fomos arrebatados, seremos ali com o corpo glorificado, louvaremos a Deus, sim, mas ainda seremos semelhante a Ele. Muito bem, então o homem ele foi feito alma vivente. Então o poder da palavra está no que ele expressa e o seu desejo. Então a nossa palavra também tem poder. Como Jesus Cristo disse lá em Mateus capítulo 12, João Batista, falou lá em capítulo 12, deixa eu ver aqui, irmãos. Em Mateus capítulo 12, versículo 34, está escrito assim: raças de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância o coração, disso fala a boca. Ou seja, a tua palavra, ela vai expressar o teu desejo. Se o teu coração está cheio de coisas boas, suas palavras será boa. Se o teu coração tiver coisas más, suas palavras serão más. Se o teu coração é um coração de bênção, suas palavras serão de bênção. Se o teu coração for coração de maldições, as tuas palavras serão de maldições. É o teu desejo que você vai expressar e de repente pode acontecer na tua vida, na tua casa, e às vezes aquilo que você fala impensadamente e você está colhendo frutos e não sabe por quê. Algumas pessoas dizem aí, parece que eu tirei pedra na cruz, o que eu fiz para merecer isso? Primeiro que a gente reclama dos nossos próprios pecados. Nós somos aí, hoje nós estamos ainda sendo aliviados por Deus, pela misericórdia dele, mas o que a gente passa é pouco pelo que nós fizemos, pela nossa queda. É que Jesus Cristo, ele se fez carne, morreu por nós, nós aceitamos ele, e ele na nossa vida nos dá os livramentos, e pela sua misericórdia ele nos alcança e nos socorre, mas o que nós temos é lucro. Tudo que nós temos de bom é lucro, tudo que nós passamos de prazer é lucro, porque nós não merecíamos nada, mas Jesus Cristo nos deu esse privilégio de nós podemos dizer: Jesus me ajude, e ele, por sua graça, sua misericórdia, nos ajuda, abre caminhos, tira as pedras do caminho, cura as nossas feridas e nos coloca em pé. Mas muito bem, em Tiago capítulo 1, versículo 19, nós sabemos também que uma palavra dita, ela não tem volta. Da mesma forma que ela vai, e se ela for boa, ela vai atingir e vai abençoar, e se ela for má, ela vai atingir e vai causar danos terríveis. Em Tiago capítulo 1, versículo 19 diz assim: sabeis disso, meus irmãos amados, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Quanto menos você falar na ira, quanto menos você falar nervoso, você vai estar em situação. Aliás, irmãos, eu nunca vi alguém errar por falar menos, por falar de menos. Eu sempre vejo alguém entrar em situação difícil por falar demais. Tem até aquele ditado: quem fala muito dá bom dia a cavalo. Nós não devemos falar na ira, nós não devemos falar quando nós estamos nervosos. Primeiro, vamos pensar para falar. Segundo, não falar coisas que nós venhamos nos arrepender depois. A nossa felicidade depende muito do que nós falamos. Em Salmos 34, versículo 12 e 14 diz assim: quem de vós quer ter prazer na vida e deseja longos dias para viver em felicidade? É uma pergunta. Você deseja viver
ter longos dias, viver bem e ter felicidades aqui na terra. Guarda a tua língua do mal e teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faze o bem. Busque a paz e empenha em conquistá-la. Esse é o segredo. Ou seja, preserve os teus lábios em falar coisas más. Se você quer ser feliz, pronuncia coisas boas, pronuncia felicidade, alegria, bênção. Para de ficar amaldiçoando pessoas, jogando desgraças nas pessoas, ou tentando, algumas pessoas jogam palavras difíceis na sua própria casa, com a sua esposa. Essa mulher não tem jeito, tomara que morra, ou esse menino não tem mais jeito, eu desisto desse menino, você não é mais meu filho, eu não sou mais teu pai. Essas conversinhas na ira, que vai trazendo ferida, vai abrindo feridas, e vai dando legalidade para o inimigo trabalhar e colocar minhoca na cabeça do seu filho, da tua esposa, na tua própria cabeça, e criar situações que você venha se arrepender, e quando você vê as coisas desandando, você não entende o que está acontecendo, mas foram palavras malditas, palavras faladas nas horas erradas, na hora da ira. E a tua palavra tem poder. Você tem poder para abençoar e amaldiçoar. Saiba disso. Isso que você precisa entender. Nós precisamos buscar a Cristo Jesus e tê-lo como Senhor da nossa vida e receber o Espírito Santo, deixar fluir o fruto do Espírito em nós. Aí nós vamos ter um domínio próprio. E nós sabemos que lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, 24 e 25 diz assim: mas o fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Essa temperança é o domínio próprio, é você ter um controle emocional. O 24, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Por que é isso? Quando eu aceito Cristo Jesus, a minha carne, as obras da carne, a vontade carnal, aquela ira que eu tenho vai crucificado juntamente com ele. Eu vou morrer como um homem de carne, vou nascer como um homem espiritual, e em mim vai fluir o fruto do Espírito. Não que eu não vou ter os sentimentos da carne, mas eu vou dominá-las. Não vou ser dominado pela minha ira, não vou ser dominado pela minha soberba, eu não vou ser dominado pela minha arrogância. Eu vou ter um domínio próprio, e eu só vou abrir a minha boca quando eu estiver consciente de mim mesmo. Do que eu vou falar, eu não vou me arrepender. Quem está entendendo isso? Eu espero que você tenha entendido isso. O versículo 25 diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ou seja, não pode sair dois tipos de água da mesma fonte. Impossível sair água doce e água amargosa da mesma fonte. Se eu sou uma fonte de coisas boas, vai fluir coisas boas. Se eu for uma fonte de coisas boas, não pode fluir coisas más. Mas se eu for coisas más dentro do meu coração, e eu deixar a obra da carne, se eu deixar a arrogância, a soberba, a ira tomar conta de mim, tudo que eu falar vai ser água amarga, não vai matar sede de ninguém, vai ser um fel. É isso que eu quero que você entenda. De repente as águas que você está fluindo na tua casa, com a tua esposa, com os teus filhos, com a tua família, no teu trabalho, são águas amargosas. E deixa eu te falar uma coisa: as águas amargosas não vai te trazer respeito, vai te trazer problemas. As pessoas podem até ter medo de você, por você ser uma pessoa amarga, arrogante, soberba, mas nunca vão te respeitar, tá bom? Nunca vão te respeitar. Nunca vão te respeitar. Pelo contrário, não vão querer estar perto de você. Quando você chegar, você vai ser a pessoa mais mal desejada que é. O maior prazer é você chegar na tua casa e a tua família sorrir para você. Opa, ele chegou. E quando você abrir a tua boca, todos param para ouvir o que você tem a dizer, porque tudo que você fala causa um efeito positivo. Tudo que você fala levanta, tudo que você fala recupera, tudo que você fala renova. A palavra tem poder. Uma boa palavra anima, uma boa palavra tira discórdia. E nós precisamos entender lá em Tiago capítulo 3, versículo 8:
A língua, contudo, nenhuma pessoa consegue dominar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortal. O 9. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, porém com ela amaldiçoamos os nossos semelhantes, criados à imagem de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus queridos irmãos, isso não está certo. Acaso pode de uma mesma fonte jorrar água potável e água salobre? Ora, meus irmãos, se é possível que uma figueira produza azeitona ou uma videira figos, assim também uma fonte de água salgada não pode jorrar água doce. Não fica bravo comigo não, mas eu vou falar para você. Nós abrimos esse canal aqui não foi para ficar falando mal dos outros, para criar polêmica, para ficar falando o que os outros errou, deixou de errar. Esse canal vai ser para o relevo espiritual. E se você tiver paciência de ouvir esse vídeo todo, você vai entender o que eu estou falando. Muitas pessoas vão à igreja, louvam a Deus, cantam, glorificam a Deus, choram e saem de lá feliz da vida, e quando sai para lá fora tem uma vida odiosa. Ele glorifica a Deus, abençoa a Deus, mas no seu cotidiano é só palavras de maldição. É só palavrões, são palavras terríveis, e tanto é que nós vemos aí, que não tem como eu não falar isso, eu falei que eu não ia falar coisas, mas eu não vou citar nomes aqui, mas nós vemos na internet quantos irmãos, pastores, missionários, cantores, que estão aí na área, que estão lá no púlpito, de repente soltam um palavrão. Por quê? Porque no dia a dia ele fala palavrão. É impossível, uma hora a máscara vai cair. Porque você não é um artista 24 horas, uma hora a máscara cai. Não adianta, uma hora a máscara cai. Deus não vai deixar ele ser escarnecido. De uma hora, ou um outro momento, ou um momento oportuno, Deus revela. Deus revela. Muito bem. Então nós devemos liberar palavras de perdão, principalmente. Você já viu lá em Lucas capítulo 6, versículo 27 e 28, eu não vou ler que é muito extenso, mas em Romanos capítulo 12, 14 diz assim: abençoai aos que vos perseguem e abençoai e não amaldiçoeis. Mas eu vou ler assim, aqui em Lucas, porque o próprio Cristo diz, Lucas 6, olha aqui, Lucas 6, 27. Mas a vós que ouvis digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, e aos que houver tirado a capa, nem a túnica recuse. Ou seja, o que ele está falando para você aqui? Não é para você dar outra face para ninguém bater, não é nada disso. Mas se alguém te caluniar, abençoa ele. Se alguém desejar mal para você, não queira vingança. Você não precisa comer um prato de arroz com ele, não precisa comer um churrasco com ele. Você não tem que andar com ele, até porque você não é tolo. Você vai se afastar, claro que vai se afastar, mas nas suas orações apresenta a ele, deseja o bem para ele, ame-o, porque amar não é só você estar perto, amar é você querer bem. Eu quero bem, eu quero o seu bem, eu não quero o seu mal, mas tem pessoas que entram num atrito tão grande. Se acontece alguma coisa, ele amaldiçoa de todos os modos, e isso acaba fazendo mal para ele mesmo. Porque para ele falar, ele tem que desejar. E quando ele deseja, ele desejou primeiramente para ele mesmo. Para ele mesmo. Para ele mesmo. Eu quero que você morra. A vontade dele, se ele está querendo que o outro morra, porque a vontade dele é de matar. E o desejo do coração dele é que ele teria matar. Querendo ou não, você está também trazendo maldições para a sua própria vida. Isso é só um exemplo.
Devemos ser diferentes em nossas vidas. Em Tito, capítulo 2, versículos 7 e 8, diz assim: em tudo te dá como exemplo de boas obras, na doutrina, mostra integridade e sobriedade, linguagem sadia e irrepreensíveis, para que todo inimigo seja envergonhado, não tendo que falar mal de vocês ou de nós. Aqui quando diz palavras ou linguagens sadias, são palavrões. Pelo amor de Deus, hoje o português é tão lindo, irmãos. E nós vemos que as pessoas do mundo hoje, elas usam os palavrões como se fosse uma palavra bonita. E às vezes, olha só, eu tinha um vizinho, eu não tenho mais porque eu não moro mais onde eu morava, mas eu tinha um vizinho e esse vizinho tinha uma criança. E essa criança era a coisinha mais linda. E esse dia nós estávamos um período dormindo e eu escutando, deitado eu com a minha esposa, e nós escutamos aquela criança falando errado, tipo Cebolinha assim, falando palavrões. E nós paramos e dissemos: lá, o menino começou a aprender a falar. Normalmente as crianças aprendem a falar papai, mamãe, mamá, tetê, pepê, era assim, né? Mas hoje nós vemos as crianças aprendendo a falar palavrões. São os que os pais falam, é o que ele ouve, é o que você fala, é o que você abastece o teu filho. Se você só fala coisas boas para ele desde pequenininho, coisas saudáveis, coisa que para alegrar a vida dele, ele vai ser abastecido de coisas boas. Quando fala, ensina o menino no caminho que deve andar, e ele não se desviará dele quando ele estiver velho, não quer dizer que ele vai ser a perfeição e que ele não venha cair, mas que em um determinado momento da vida dele, aquela palavra boa no coração dele vai causar um efeito e vai ficar martelando no coração dele, e ele não vai se esquecer. Ele vai saber que ele está errado, ele vai saber que ele precisa voltar, ele vai saber que ele precisa se levantar por uma palavra boa que você lançou no coração dele, que você ensinou ele não vai se esquecer. E no momento certo, aquela palavra vai recuperá-lo. Então nós temos que ter cuidado. Em Efésios capítulo 4, versículo 29 diz: não saia de vossas bocas nenhuma palavra torpe, mas só que for boa, para promover a edificação, para que a graça aos que ouvem. Então a nossa palavra edifica. Então a tua palavra é uma palavra edificadora. Os filhos precisam ter cuidado ao falar com os pais. Os filhos precisam ter cuidado ao falar com os pais. Nós temos como mandamento honrar o pai e as mães, honrar o pai e a mãe, e com promessa de prolongar os dias na terra. Mas também nós temos que entender que lá em Provérbio, deixa eu ver onde está, em Êxodo capítulo 20, versículo 12, está lá: honra os pais para que vivas mais. Porém, em Provérbio capítulo 20, versículo 20, diz assim: que suas palavras mal dirigidas aos seus pais pode levá-lo a trevas densas. É por isso que eu estou falando para você: libera perdão. Esse negócio de pai, de filho falando mal de pai, e os pais falando mal dos seus pais também, e cria uma geração de filhos falando mal do pai, o pai falando mal do avô do filho. Por quê? Se o filho ouve você falando mal do seu pai, ele vai sentir no direito também que ele pode falar mal de você. E você automaticamente, pela sua atitude, você está amaldiçoando teu filho. E está sendo amaldiçoado também. Isso é com a mãe, isso é com o pai. Não é com a mãe e com o pai. E vice-versa. Por quê? No capítulo 20, versículo 20 de Provérbios, diz assim: o que seu pai ou sua mãe, o que a seu pai ou a sua mãe amaldiçoar, apagar-se-lhe-á sua lâmpada e ficará em trevas densas. Quando lá fala que é bom você não incitar os seus filhos à ira, é justamente para evitar que ele fale mal de você. Mesmo que ele se arrependa depois, a palavra foi proferida, deu legalidade para o diabo. Então, se você fala mal
do avô dele, por exemplo, ele vai sentir no direito de falar mal de você também. Se meu pai falar mal do pai dele, eu posso falar mal do meu pai também. Você está entrando nessas trevas e o teu filho está entrando nessas trevas, e isso vai passando para geração em geração, vai passando de geração em geração e vai criando um efeito dominó. Aí vem lá com aquelas maldições hereditárias lá. O negócio de maldição é uma outra história, mas você está dizendo que você mesmo amaldiçoa uma geração inteira. Você entendeu o que eu estou falando? Aí você não sabe por que está acontecendo. A palavra tem poder. Cuidado com aquilo que você fala. Deixa eu correr que o meu tempo está acabando. Eu gosto da James King, da Bíblia, que a tradução dela diz assim: se amaldiçoares o teu pai e a tua mãe, a luz da tua vida se extinguirá na mais profunda das trevas. Devemos falar então com sabedoria. Por quê? Falar sem pensar fere. Você fere as pessoas, e é terrível. Com alguém ferido com uma palavra, você pode até pedir perdão, ela pode até te perdoar, mas vai ficar marca. Deixa eu lembrar, eu me lembro de uma vez que me deram um exemplo, acho que foi num livro que eu vi, que tinha um menino que ele ficava nervoso, ele chutava, ele brigava, ele falava tudo aquilo e que se tinha no coração, e não estava nem aí se feria, se magoasse. E um dia a mãe dele falou para ele assim: filho, mas por que é que você precisa pensar para falar? A mãe, me desculpa, me perdoa, eu vou pedir perdão, e vai ficar tudo bem, me desculpa aí pelo que eu falei. Vamos fazer o seguinte, você vai parar de ficar falando mal para as pessoas, tem que pensar para falar, você está muito arrogante, você está amaldiçoando as pessoas, xingando as pessoas e está ferindo as pessoas. Então vamos fazer o seguinte: quando você ficar nervoso, você pega esse prego e aqui um martelo. Eu vou deixar uma lata de prego e um martelo. Toda vez que você se irar, ao invés de você falar uma coisa, você pega o prego, corre na cerca e e prega esse prego na cerca, tá bom? Tá bom. Isso aconteceu durante uma semana e toda vez que ele irava, ele fazia a mesma coisa. No final da semana, ele chegou até a mãe dele e falou assim: mãe, pronto, olha, foi bom a terapia lá, viu? Eu vou me controlar mais. Muito bem, meu filho, é isso mesmo que você fez. Você foi lá, bateu o prego, você não falou mal. Mas digamos que se aquelas pessoas que você, ao invés de descarregar aqui, bater no prego, na cerca, você falasse alguma coisa que magoasse as pessoas, depois você pedisse perdão, era a mesma coisa que você pegasse aqui agora o martelo, vai lá e tira todos os pregos. Ele foi lá, tirou todos os pregos com o martelo, com aquele que tira prego, né? Falou: pronto, mãe, tirei, mas agora olha de novo o que aconteceu.